Bom, pessoal, antes de dar uma sequência aqui, gostaria de relembrar que esse é um estágio mais voltado para o ensino médio. Né? O outro que eu elaborei foi feito pensando mais no assunto para o ensino fundamental. O assunto da Segunda Guerra ele é mais visível e mais presente no ensino médio. Também lembrando que não é só para as pessoas que estão estudando no ensino médio, né? É um termo de conhecimento geral e todo aquele que tiver interesse é sempre disponível, vai estar disponível para, enfim, o estudo para vestibulares, para as provas. Quem tiver um interesse é só seguir a gente aqui. A abordagem desse tema ela vai ser um pouco diferente da abordagem feita na escola, perdão. Que nas escolas nós falamos mais sobre os meios da Segunda Guerra, né? A gente fala muito sobre a tensão, todo aquele clima, a situação de dentro da Segunda Guerra. E quando a gente fala do pós-Segunda Guerra, a gente fala muito sobre a Guerra Fria, né? Então toda aquela tensão também existente ainda entre Estados Unidos e União Soviética. Aqui eu vou trazer um pouco mais sobre o desenrolar do começo, né? Como os principais países que assumiram a linha de frente da Segunda Guerra se prepararam para isso, então como a Alemanha e a Itália se moldaram para estar na Segunda Guerra. Vamos falar alguma coisa sobre a Segunda Guerra, mas não da forma tão específica, tão centrada. E vamos falar também do pós-Segunda Guerra, mas não sobre a Guerra Fria. Falaremos também, comentaremos sobre ela, mas falaremos mais de uma outra perspectiva, uma perspectiva que talvez a gente não veja muito nas escolas. Seguindo então, o surgimento do fascismo na Itália. O termo fascismo ele deriva de fascio, que significa feixe, maço, em italiano, e do vocábulo latino facies, que se refere a um machado, cercado por feixe de varas, levado diante dos magistrados nas procissões públicas romanas na antiguidade. Ele era o símbolo de autoridade e unidade do Estado. Por ser um símbolo da Roma antiga, ele estava presente em imagens republicanas dos séculos XIX e XX na Itália. Então era uma imagem que ela sempre foi valorizada nesses momentos mais republicanos, né? Nesses momentos de luta da Itália, desse processo que havia entre a passagem, né, da monarquia para um sistema republicano. O termo e o símbolo foram associados aos sujeitos políticos surgidos na Itália, no final da década de 1910, sob a liderança de um antigo membro do Partido Socialista, Benito Mussolini. Os fascistas organizaram-se em um movimento anticomunista e antiliberal, propondo uma renovação nacionalista de reconstrução do país apoiada numa ideia de recuperação das glórias do antigo Império Romano. A Itália estava entre os vencedores da Primeira Guerra, mas não recebeu os territórios que lhe foram prometidos, o que deu origem ao mito da vitória mutilada. O que seria a vitória mutilada? A gente vai falar sobre isso também. Os cenários fascistas se espalhavam pela Europa no entreguerras, com diferentes níveis de adesão e sucesso, mas somente na Itália e Alemanha os fascistas chegaram ao poder. Falando então sobre vitória mutilada, o que seria uma vitória mutilada? Ela seria uma vitória onde não se obteve nenhuma vantagem material. A Itália não obteve vantagem alguma, né? Ela não recebeu aquilo que havia sido prometido a ela pela vitória na guerra. Seguindo então, aqui eu trago para vocês o símbolo do fascismo. Então é esse machado aí cercado por feixes aí, para vocês matarem a curiosidade. Esse então é o símbolo do fascismo. Na Itália, em 1914, surgiu a Liga Revolucionária de Ação Intervencionista, composta de nacionalistas de esquerda, entre eles Benito Mussolini. O jovem Mussolini era integrante do Partido Socialista, mas foi dele expulso por defender a entrada da Itália na Grande Guerra. Em 1919, foi oficializada em Milão a Fraternidade de Combate, que reuniu cerca de 100 pessoas, incluindo sindicalistas, intelectuais e veteranos de guerra que tinham a intenção de declarar guerra ao socialismo, por ser opositor ao nacionalismo. Posteriormente, esse movimento se tornou o Partido Nacional Fascista. Então vale a pena ressaltar, e eu vou sempre ressaltar isso aqui durante a extensão do nosso curso,
Socialismo e fascismo, eles não têm absolutamente nada a ver, eles não caminham juntos, são direções opostas, certo? Tanto que os fascistas e os nazistas, eles combatiam ferozmente o socialismo e o comunismo, então não são, de hipótese alguma, situações parecidas. O programa fascista previa uma agenda radical de direitos trabalhistas, tributação pesada dos ricos, confisco de bens da Igreja Católica, sufrágio feminino, além de expansionismo dos Balcãs e no Mediterrâneo. Sufrágio feminino seria o direito das mulheres ao voto. E a expansão dos Balcãs e do Mediterrâneo seria que a parte europeia pertencente a essas regiões que fosse dominada também pelo fascismo. A Itália queria isso, né? A expansão do território para essas regiões. Para ficar mais claro, a região dos Balcãs, ou Península Balcânica, é uma parte do território europeu localizada a sudoeste do continente, fazendo fronteira com o Oriente Médio. O nome Balcã vem do turco e significa montanha, e recebeu esse nome por possuir um relevo montanhoso. A região dos Balcãs atualmente é composta por Albânia, Bósnia, Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Grécia, Macedônia, Montenegro, Romênia, Sérvia e Turquia na parte europeia. E o Mediterrâneo são os países banhados pelo Mar Mediterrâneo. Na Europa são Espanha, França, Mônaco, Itália, Malta, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Albânia, Grécia e Turquia. Vou só falar da parte europeia, banhada pelo Mar Mediterrâneo, porque era o interesse da Itália, tá bom? Os fascistas eram defensores de um novo Estado, livre de oligarquias e de socialistas. Tratava-se de um nacional-sindicalismo antissocialista, que, na prática, não importunou os empresários, mas muito perseguiu os socialistas, com apoio de parte da população e das elites, monarquia, empresários, grandes proprietários de terra. Então, as oligarquias, o que eram as oligarquias? Um modelo de governo onde o poder se concentra em poucas pessoas de uma mesma família, partido ou grupo social. Ou seja, a Itália queria se livrar das oligarquias e tornar um poder próximo do sindicalismo, né? Dar o poder para outras classes sociais. E o apoio que eles tinham era o apoio das elites naquele momento, né? Monarquia, grandes propriedades de terra, grandes empresários, que eram as pessoas que seriam afetadas diretamente pelo novo modelo governamental. Há um perigo em compreender o fascismo considerando somente suas origens ou os discursos dos seus fundadores ou líderes. Segundo esse caminho, veremos apenas o discurso da fase radical, que era muito mais antiburguês e favorável aos trabalhadores, muito mais em suas palavras do que em suas ações. Isso pode conduzir, portanto, a uma interpretação equivocada de que o fascismo seria socialista. Portanto, atenção para a necessidade de se investigar todo o desenvolvimento histórico do nazismo e do fascismo para verificar que de socialista ou de comunista nada havia neles. Então temos que sempre manter essa atenção e esse cuidado em se falar. E como sempre, né, o fascismo ele pregava um discurso de valorização, né, do trabalho, né, dos trabalhadores, porém não era bem isso na prática, né? Era um discurso favorável aos trabalhadores, mas que protegia mais os grandes proprietários, os grandes empresários, né? A ascensão dos fascistas ocorreu em um período conturbado da Itália, em que os esquadrões armados, ou equipes de ação, que em 1923 tornaram-se a Milícia Voluntária per la Sicurezza, grupo também chamado de Camistinere, que eram os camisas negras. Eles atacavam supostos inimigos internos da nação italiana. Em 1919, os socialistas saíram vencedores das eleições e estabeleceram controle sobre o mercado dos salários agrícolas, para o descontentamento de fazendeiros que estavam endividados. No Vale do Pó, os esquadristas ocuparam cidades inteiras, com a ajuda da polícia e do exército, prometendo trabalho e terra para os camponeses. Mussolini se aliou a esses grupos armados, tendo como reação o desagrado dos fundadores do Partido Fascista, pois isso levava o partido à direita. Sob a liderança de Mussolini, o Partido Fascista passou, em apenas 2 anos,
de 1920 a 1922, a defender ações que contradiziam suas origens. A rejeição da tributação excessiva, defesa do catolicismo como salvaguarda da tradição latina imperial da Roma Antiga e aliança com políticos conservadores para derrotar os socialistas nas eleições de 1921. A Primeira Guerra Mundial não gerou o fascismo, mas criou condições para que ele surgisse, com o descrédito de visões otimistas e progressistas da sociedade, a disseminação de legiões de veteranos inquietos e a criação de tensões econômicas e sociais difíceis de serem controladas pelas instituições existentes. Os grupos de elite, aristocracia e burguesia, não detinham poder no Estado. Incomodavam-se com a política de massas, caracterizada pelos partidos de esquerda, pelos sindicatos nacionais e pelas massas urbanas, que, progressivamente, conquistavam direitos civis e trabalhistas. Então começava a surgir na Itália um incômodo, né? Por quê? Porque você começava a ter muitos direitos aos trabalhadores, né? As grandes massas populacionais, elas começavam a ganhar voz, a ganhar peito para conseguir colocar em prática, né, seus direitos, né, exigir as suas situações, e isso gerava um incômodo, né, nos grupos de elite, né, porque eles não queriam que essa parte da população, que ela se ascendesse, né, que ela tivesse algum tipo de benefício, algum tipo de proteção, algum tipo de situação que a deixasse mais confortável. Ela tinha que ser subordinada e os grupos de elite que mandavam e mandariam absolutos. Seguindo então para o próximo slide. Essas elites também tinham medo do colapso da sociedade em razão do individualismo excessivo, da crescente urbanização e imigração e na decadência moral e espiritual da civilização, com os processos de modernização. Havia ainda o medo dos inimigos internos e externos, em geral identificados nos bolcheviques. Quem são os bolcheviques? Vamos falar sobre os bolcheviques? Eles ficaram conhecidos pelo nome por serem um grupo político russo formado por ex-integrantes do Partido Operário Social Democrata Russo, que foi fundado em 1898. O termo bolchevismo é de origem russa e significa literalmente a maioria. Após a divisão do partido, surgiram duas novas correntes políticas, os bolcheviques, que eram a maioria, e os mencheviques, que eram a minoria. Os bolcheviques eles defendiam a revolução socialista, a instalação da ditadura do proletariado, com a aliança de operários e camponeses, e acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. Seu principal líder era Vladimir Lenin. Já os mencheviques acreditavam em uma forma mais moderada de socialismo, que deveria ser implantado após o pleno amadurecimento do capitalismo em terras russas. Seus principais líderes foram Georgy Plekhanov e Ilnir Martov. Seguindo então, havia então o medo dos inimigos internos e externos, que a gente falou, os bolcheviques, né? Tinha os artistas, os intelectuais, e nas minorias, né? E nos judeus. A nação passou a ser retratada como um organismo vivo que, ao ficar doente, precisa ser curado com a extirpação dos elementos que causam a doença, ou seja, os inimigos. Sobretudo, uma condição importante para o surgimento do fascismo foi a fragilidade da ordem liberal. Não somente o liberalismo econômico, mas também a democracia liberal, que, como vimos, falhou em garantir a aplicação de direitos civis e de justiça social para a maioria da população. Fechando aqui, antes da gente chegar para esse último parágrafo, esse último pedaço do slide, vale a pena ressaltar aqui que, quando a nação passou a ser vista como um organismo vivo, né, e era considerado que haviam doenças que deveriam ser extirpadas, fala-se que algumas categorias sociais, alguns tipos de pessoas, eram a doença da sociedade. E essas pessoas, elas deveriam ser extirpadas, né? Então, fala-se sobre os bolcheviques ali, fala-se sobre alguns intelectuais, alguns artistas, fala-se sobre os judeus. Então, esses povos, essas pessoas, eles traziam uma doença para a sociedade. E eles deveriam ser extirpados. Geralmente, a maioria, né, desses casos, né, artistas intelectuais, eram possivelmente defensores do socialismo ou do comunismo, né? Por isso eram vistos de tal forma. Entretanto,
O conservadorismo também não sabia lidar com a política de massas, preferindo aliar-se a novas lideranças que prometiam a regeneração da nação. Assim, os nazifascistas chegaram ao poder por meio das alianças firmadas com as elites conservadoras, receosas de um crescimento socialista. Analisando a chegada ao poder empreendida por Mussolini na Itália, podemos observar que, em 1922, o governo italiano enfrentava tensões internas, pois um terço do parlamento era do Partido Socialista Italiano e o outro terço era de católicos, do Partido Popular. Enquanto isso, os squadristi e os Kammerdiener continuavam a ocupar cidades e a perseguir violentamente socialistas e comunistas. Um marco da mitologia fascista foi a Marcha sobre Roma, em que os camisas negras teriam feito uma manifestação heróica de demonstração de poder, garantindo a Mussolini a chefia de Estado. Contudo, Mussolini não marchou nesse dia, ele ficou em Milão, caso algo desse errado. Os camisas negras não eram unanimidade na sociedade italiana, e o então primeiro-ministro apresentou um decreto marcial para proibir a marcha, o qual não foi assinado pelo rei Vittorio Emanuele III. Este não apenas não assinou o decreto, como também se recusou a compor um gabinete de coalizão sem Mussolini. Ao invés disso, ofereceu a ele um cargo de primeiro-ministro. Então, começa aí, a guinada fascista na Itália, quando o rei ele oferece ao Mussolini o cargo de primeiro-ministro. Como a gente pode acompanhar e vai acompanhar mais para frente, não houve nenhum tipo de golpe de Estado, não houve nenhum tipo de manipulação. Ele foi convidado a ser primeiro-ministro, ou seja, chegou ao poder através de um convite, não passou por nenhum tipo de luta ou de conflito para conseguir isso. Não foi o poderio fascista que solucionou a questão, mas sim a relutância dos conservadores de testar o próprio poderio contra o deles. A Marcha sobre Roma foi um blefe gigantesco que acabou funcionando, e que ainda funciona na ideia que o grande público da tomada de poder pelos fascistas. Paralelamente ao fascismo, nasceu um movimento que é familiar, o nazismo. O caso da ascensão nazista, ele também se deveu a uma aliança entre forças conservadoras e forças nazistas. Contudo, é importante nos determos na situação específica da Alemanha para compreender esse processo histórico. Então, quando a gente destaca a Itália, nós falamos sobre um modelo, um estilo, uma situação que é distinta à situação da Alemanha. Embora os modelos eles fossem parecidíssimos, cada país enfrentou um tipo diferente de situação para chegar a esse tipo de totalitarismo que nós veremos. Seguindo. Aqui nós temos uma imagem trazendo Mussolini caminhando à frente do seu exército. Apenas uma imagem representativa aí para vocês acompanharem mais ou menos como era a farda dos camisas negras. Seguindo agora o próximo slide. Seguindo, o Tratado de Versalhes, República de Weimar e o surgimento do nazismo. O Tratado de Versalhes, de 1919, foi um dos vários tratados assinados após a Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1920, que redefiniram as fronteiras da Europa após o final do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. O Império Austro-Húngaro já está, acho que bem evidenciado, que se tornou Áustria e Hungria. O Império Otomano se tornou a Turquia, ok? O Tratado de Versalhes referiu-se à Alemanha responsabilizada pela guerra, condenada a perder parte de seu território e a pagar indenizações pesadas aos países vencedores, enfraquecendo-a para evitar uma revanche. Inglaterra e França foram os principais autores do Tratado de Versalhes, assinado a contragosto pelos alemães. Então, claro, a Alemanha não concordava com isso, assinar esse tratado, não assinaram de bom grado, porém havia uma preocupação em que a Alemanha pudesse se revoltar e que algum dia quisesse uma revanche dessa luta perdida. Por isso, uma forma de proteção foi diminuir o território da Alemanha e fazer com que ela pagasse algumas indenizações para que ela não tivesse poder
para se reestruturar e se reorganizar para uma possível batalha. Alguns de seus principais termos foram: a Alemanha perdeu suas colônias africanas, cerca de 1/8 de seu território foi transferido para a Polônia, Tchecoslováquia e Bélgica, o país perdeu o território fronteiriço da Alsácia-Lorena para a França, o território de Sarre passou a ser controlado pela Liga das Nações e a região de Ruhr passou ao controle dos franceses. O exército ficou limitado a 100.000 soldados. O serviço militar obrigatório foi extinto, sendo proibida a fabricação de armas ofensivas. Então, além dessa perda de território, o exército ele foi reduzido, Você não podia ter mais do que 100.000 soldados na Alemanha. E as armas também fabricadas, elas não podiam ser armamentos que fossem armamentos de guerra. Aqui nós vemos, pessoal, um antes e depois do Tratado de Versalhes, Aqui à esquerda do vídeo de vocês podem ver ainda a formação antiga, com a Alemanha ainda no seu tamanho original, antes da Primeira Guerra, E à direita vocês já podem observar uma quantidade maior de países surgindo, Então, as principais diferenças aqui: a Rússia, ela se torna a União Soviética. A gente tem a criação aqui de Estônia, Letônia e Lituânia. Surge a Polônia. O Império Austro-Húngaro ele se divide, Surge também a Tchecoslováquia, a Polônia. A França ela ganha um território na região de Ruhr, que a gente já viu ali no outro slide. Essas são as principais diferenças aí que a gente pode citar. Seguindo para o próximo slide, então. Aqui nós temos a República de Weimar. Então a gente pode ver todo esse território, toda essa extensão azul. Aí aqui, um pouquinho mais para baixo, que tem um pouco amarelo, verde, laranja. Todo esse que é feito um contorno em vermelho seria a região da Alemanha, controlada pela República de Weimar. Nós vamos ver mais para frente, mas para vocês também se localizarem sobre como essa Alemanha, essa nova Alemanha, ela estava situada. O mapa está em alemão e todas essas cidades aqui elas não fazem diferença para a gente estudar mais para frente. O que é importante a gente falar sobre as cidades na região de Sarre e de Ruhr, que foram os territórios que a Alemanha perdeu, além da parte que foi integrada à Polônia e outros países também. Vamos seguindo então. Além disso, houve a cobrança de indenizações e reparações às nações que foram atingidas pela Alemanha durante a guerra. O Tratado de Versalhes foi amplamente rejeitado pelos alemães, como uma paz vergonhosa e humilhante. A população alemã sofreu com a guerra ao enfrentar o racionamento de comida, tecidos e roupas, sem mencionar a perda de vidas nos frontes. O que são os frontes? Fronte eram as linhas de frente dos confrontos militares. A responsabilização pela guerra suscitou revolta na opinião pública, além de reações xenófobas, antissemitas e nacionalistas. Antissemita é o preconceito e a discriminação com judeus, especificamente. Então, quando a gente fala sobre antissemitismo, sobre antissemitas, são aqueles que são preconceituosos contra judeus. Então, reações xenófobas, antissemitas e nacionalistas também se tornaram comuns, porque a população ficou ainda mais revoltosa. Se a ideia do tratado era proporcionar uma paz e uma contenção da Alemanha, acabou que o tiro meio que saiu pela culatra, porque ao invés de você tornar o país mais sossegado, você inspirou no país uma vontade de guerra, uma vontade de conflito. Os nacionalistas eles estavam fervorosos, com sangue nos olhos. Como é que eles fizeram isso com a gente? Não pode não. Só motivou, só deixou eles ainda mais querendo uma revanche. Não raro, políticos nacionalistas responsabilizavam judeus e socialistas pela perda da guerra e por terem traído a pátria.
Isso aponta para um fato relevante, anterior ao final da guerra, o que apressou o armistício. Uma crise que resultou na proclamação de duas repúblicas no mesmo dia. Detalhe, duas repúblicas no mesmo dia elas foram proclamadas na Alemanha. Em 8 de novembro de 1918, membros do Partido Espartaquista, de cunho socialista, articulavam um movimento com parte da marinha para derrubar o Kaiser Guilherme II e proclamar uma república, aproveitando o esgotamento da população diante da guerra. Pela manhã do dia 9 de novembro, sabendo da atuação dos socialistas e da falta de apoio do exército e da população, o Kaiser declarou a abdicação do trono e fugiu para a Bélgica. Os espartaquistas, que tinham entre seus líderes Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, proclamaram uma república socialista. Os social-democratas, sob a liderança de Philipp Scheidemann, por sua vez, proclamaram uma república socialista-democrata. Uma república mais moderada. Na tarde do mesmo dia, tendo Friedrich Ebert como chanceler. Em poucos meses, os principais líderes espartaquistas foram assassinados, e seus assassinos, quando presos, sofreram penas brandas, ou seja, já que o socialismo ele já não era muito aclamado, vamos colocar assim, né, pela população alemã, que não em sua maioria, mas que haviam aqueles nacionalistas, aqueles apoiadores entusiastas do fascismo, né? Então eles já não gostavam muito. E quando a gente vê essa República Socialista sendo formada, eles só encontraram um motivo para cessar ali, né? Falou, não, peraí, duas repúblicas não, socialismo a gente não quer. Lembrando que não era a maioria da população alemã, porém, a minoria mais revoltosa, ela era mais prática. E quando você tem dois poderes e um poder ele está aceso acima do outro, né? Com o apoio das principais cabeças, dos principais líderes, né? Das grandes famílias, então foi mais fácil, né? A República Socialista cair. E os assassinos da República Socialista, já que aparentemente podia ter sido isso uma forma de golpear, né, essa república, então resolveram penas brandas, tipo, acabaram que fizeram um favor para a pátria, né, não foi um descaso, vamos colocar assim. Claro que não nessas formas, não foi desse jeito que aconteceu, mas para explicar de um jeito mais fácil de entender como é que esse rolo todo se dava na situação. Então, o historiador Leonard Richard chamou esse momento de nascimento difícil da República Alemã, ou seja, muito conflitante, né? Você tinha duas repúblicas, né? E as duas não se conversavam, aí uma acaba sendo exterminada, né? Os assassinos, né? dos principais líderes, né? Dessa república, eles sofrem penas brandas. Então, cria-se um momento conturbado já, né, nesse início difícil da República Alemã. Então, após esses acontecimentos, o armistício, já em articulação entre os aliados e a Entente, foi assinado pelo novo governo, em 11 de novembro de 1918. E a Paz de Versalhes foi assinada em julho de 1919, pelo governo social-democrata, algo que lhe rendeu antipatia por parte dos nacionalistas. Então, justamente por isso, né? A gente está falando sobre os governos, né? O socialista e democrata que a gente viu, a República Socialista, e aí o governo social-democrata ele acabou criando uma certa antipatia por conta disso. Né? Os nacionalistas não concordavam com esse tratado e o governo vai lá e assina o tratado. Ou seja, peraí, não, a gente não concorda com isso. Como assim vocês vão lá e assinam? Tá tudo errado. Só aumenta, né? Só jogo gasolina na fogueira, complicando ainda mais a situação. Aqui nós trazemos a imagem, né, de alguns dos personagens que a gente está tratando. Então, aqui à esquerda o Kaiser Guilherme II. E à direita nós temos o Karl Liebknecht e a Rosa Luxemburgo, que seriam os líderes lá do Partido Socialista. Nesse próximo, Philipp Scheidemann e o chanceler Friedrich Ebert, que dominaram o outro lado, né, a outra república, a República
mais democrata, vamos colocar assim. Foram esses o articulador e o chanceler nomeado. Seguindo para mais um slide. A República de Weimar nasceu em 1919, quando foram convocadas eleições para definir uma Assembleia Constituinte para a nova Constituição da República. Foi escolhida a cidade de Weimar para receber esses trabalhos, pois lá não haviam indústrias, portanto, não haviam operários e nem sindicatos para exercer pressão. Ela durou até 1933, período em que houve uma série de tensões, crises econômicas e políticas, mas também muito otimismo e esperança na reconstrução do país, bem como experimentações nas produções artísticas e culturais. A contradição é uma das principais características do período de Weimar. A ascensão nazista não poderia ser prevista e demorou muito a ocorrer de fato. Mesmo assim, a escolha de Weimar não foi nem quixotesca nem arbitrária. Durante certo período, a República teve uma chance real. Vamos falar sobre quixotesca e arbitrária, né? Então, o que seria nem quixotesca nem arbitrária? Que palavras são essas que a gente está usando, né? Então, quixotesca seria, não foi uma escolha tola, não foi uma escolha lunática, uma escolha ousada, uma escolha tanto faz, né? E arbitrária é que ela não segue princípios lógicos, nem depende de regras e normas, sujeito às vontades de quem age. Então, se por um lado ela não foi lunática, né? Por outro ela também não foi, eu quero que seja lá e vamos fazer lá. Uma decisão até que inteligente, porque eles queriam um lugar onde não houvesse indústrias, onde não houvesse sindicatos para exercer pressão nas pressões trabalhistas, e eles escolheram a cidade que mais convinha receber uma república na época. É importante destacarmos essa informação sobre seu fim inevitável, pois ao analisarmos a história da ascensão nazista, é comum atrelarmos o nascimento do nazismo ao nascimento débil de Weimar, identificando as tensões que permearam as relações entre os diferentes grupos sociais, políticos e culturais que atuaram na Alemanha. Havia duas Alemanhas em conflito. De um lado, a Alemanha cosmopolita, pacífica, que daria espaço à crítica e à criatividade. E do outro, uma Alemanha militarista, nacionalista, agressiva. No final, venceu a segunda, mas não sem resistência da primeira. O estilo de Weimar nasceu antes dela mesma, com as vanguardas artísticas, e continuou fora dela, com o exílio de seus artistas, pensadores e cientistas no exterior, após a ascensão de Hitler em 1933. Então, cosmopolita, né? O que seria uma cosmopolita ou cosmopolita? Cosmopolita não, cosmopolita, ela não tem acento. Nesse sentido, se adapta facilmente a várias culturas, né? Então, uma Alemanha cosmopolita seria uma Alemanha que se adapta fácil às culturas, se adapta fácil a várias tribos sociais, né? A vários estilos diferentes de pessoas. E só para enfatizar que é cosmopolita, eu acabei falando errado, mas é cosmopolita, não tem acento. Mais uma vez, enfatizando isso aqui. Se por um lado a República de Weimar tinha um parlamento com ampla representação, por outro lado, o governo social-democrata não foi capaz de substituir as forças tradicionais no funcionalismo público, no exército e nos tribunais, que eram nacionalistas e hostis aos socialistas. Ainda que a monarquia não retornasse mais ao cenário político alemão, a estrutura de poder que sustentou ainda permanecia. O governo foi ineficaz em resolver as crises econômicas decorrentes da guerra e do Tratado de Versalhes, recorrendo a ajudas externas que se tornaram problemas, em especial empréstimos feitos por investidores privados americanos. Então, o governo ele passou a sofrer com graves crises econômicas, né? Principalmente dada pelo Tratado de Versalhes, ou seja, você tinha que pagar muitas indenizações caras, muito caras, né? O governo, além de cuidar do próprio país, tinha que ficar cedendo dinheiro, né, para esses países em que lutou contra e acabou perdendo ainda, e depois tinha que pagar essas indenizações. E aí os empréstimos feitos pelos privados americanos, né, só complicando também a situação, que você vai lá, faz um empréstimo, aí você cria toda essa situação onde você deve, e
os juros ele nunca é barato nessas situações, criou-se tipo de um buraco sem fim, um problema enorme, né, na cabeça do governo alemão, que você tinha que lidar com as crises, né, diplomáticas em Versalhes, né, do Tratado de Versalhes, e você tinha que lidar também com os juros, né, e cada vez maiores, né, e o buraco cada vez maior também, né, dessa dívida para os americanos. De 1919 a 1923, a República enfrentou sérios problemas. Além dos assassinatos dos espartaquistas, que ocorreram com aquiescência dos poderes públicos, havia uma situação grave de inflação e desemprego. A aquiescência, pessoal, seria a concordância, como eu já tinha falado lá atrás, né? Os espartaquistas morreram e o governo pouco se lixou, não deu nem bola. Tanto faz para o governo, não mudou muita coisa. A tensão entre os social-democratas, a sua aliança com forças conservadoras, e os socialistas, ela enfraqueceu a esquerda e fortaleceu as forças de direita e extrema-direita. Entre o final de 1923 e outubro de 29, houve relativa estabilidade econômica e política, até que a crise de 29 penalizou a Alemanha com a retirada de empréstimos estrangeiros, perda de exportações, desemprego, hiperinflação e recessão. Então, se toda desgraça pouco é bobagem, né, como eu já dizia, além da situação complicada, né, do Tratado de Versalhes, além da situação onde a Alemanha devia ter as armas para os Estados Unidos, vem a crise de 29, né, a quebra da bolsa lá em Nova York. E aí isso só prejudica ainda mais a situação da Alemanha, porque se ela recorria aos empréstimos americanos, com os americanos falidos lá, sem qualquer tipo de perspectiva, a Alemanha se afunda ainda mais no buraco. E aí de 29 a 33, juntou-se a crise econômica com a instabilidade política dos grupos de direita que contestavam a paz de Versalhes e a autoridade de quem a mantinha. Somente nesses últimos 4 anos é que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e agora vem uma burocracia para ler esse nomezinho legal aqui, né? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ou o Partido Nazista, como fica mais fácil. Aqui tem uma sigla, né? NSDAP, ou o Partido Nazista. Vamos chamar de Partido Nazista porque ficar lendo esse nome pequenininho, né? Modesto toda hora, não vai muito para frente, não. Então, o Partido Nazista, como ficou conhecido, né, ganhou cadeiras no parlamento. Por quê? Porque toda essa situação ela começou a criar uma voz, né? Ou seja, os nazistas eles começaram a ganhar essa voz, tipo, não, a coisa está errada, a gente está agindo da maneira errada, essa situação de Versalhes está tudo errado, a gente não pode continuar aceitando isso, essa crise econômica, não, temos que valorizar aqui esse projeto. E aí eles começaram a ganhar algumas cadeiras no parlamento. A população alemã, não em sua maioria, que fique claro, mas a população alemã, ela começou a concordar, ela começou a observar essas questões do Partido Nazista e começou a aderir, não em sua maioria, enfatizo isso mais uma vez, mas começou a aderir. Todavia, para entendermos esse partido, é necessário compreender o contexto em que as organizações políticas se estruturaram na Alemanha. Vamos lá. Aqui nós temos o brasão do Partido Nazista. Esse é um dos símbolos, além da suástica, que ele também é proibido de ser utilizado e desenhado, enfim, ser representado em qualquer tipo de lugar por vários países, né? E muita gente fica, né, com essa questão, porque sempre tem uma águia, essas questões e tal. A águia, ela representa a soberania, né? Ela sempre quer dizer o quê? O soberanismo, o estar acima, né? O voar mais alto, o estar no topo. Por isso sempre vai ter uma águia, a gente vai ver também na bandeira do fascismo italiano, ela também vai ter uma. Acho que isso é um conteúdo para a próxima aula, vocês vão observar isso também. A República de Weimar ela tinha uma profusão seria uma grande quantidade, de partidos e associações, cada qual com seus hinos, uniformes e organizações próprias. Dentre as principais, os grupos nacionalistas e nacional-racistas,
o Partido Nacional Alemão, que agregava os grupos fundiários, seriam os grupos relativos a agrários, certo? Então, seriam os grupos agrários, simpatizantes da monarquia, antidemocráticos, antissemitas e racistas. Dessas fileiras, posteriormente, saíram simpatizantes do nazismo. Além disso, haviam agrupamentos paramilitares, como associações patrióticas, caçadores, sociedades de tiro que agrupavam antigos soldados. Paramilitar seria um grupo de cidadãos armados e fardados sem pertencer às forças armadas. Ou seja, eles eram grupos de farda, mas que não pertenciam ao militarismo, eles não faziam parte do exército, mas eram comuns também. Para vocês verem como haviam muitos grupos distintos, né, nessa República de Weimar. Também evidenciamos o já citado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, formado em 1919, mas nomeado assim em 1920. Composto por soldados desmobilizados e nacionalistas, o partido tinha como presidente, desde 1921, Adolf Hitler, cabo austríaco que havia sido enviado ao partido como espião pelo governo alemão e que se tornou uma das principais lideranças do partido. O grupo realizava recrutamento paramilitar desde 1920, para sessões de assalto, prometendo soldo e comida em troca de obediência irrestrita ao chefe. Soldo seria uma remuneração dada à atribuição aos trabalhos realizados, então de pagamento, né? Então, em troca de algumas situações, né? Você recebia esse pagamento, né? E comida. Por quê? Porque como é uma situação caótica, como a Alemanha vivia com esse problema de falta de recursos, a população vivia com fome e havia toda essa situação, então as pessoas que entravam nesse grupo, nesse recrutamento, né, elas ganhavam uns trocadinhos e uma comida em troca da obediência irrestrita ali. Em novembro de 1923, Hitler e outros membros do partido tentaram um golpe para tomar o poder em Munique, mas foram presos. Condenado a 5 anos de prisão, Hitler teve redução da pena e cumpriu somente 9 meses, escrevendo nesse intervalo o livro Minha Luta, Mein Kampf, em que expõe muitas de suas ideias. No partido, havia 2 seções. Os membros das tropas de assalto, o Sturmbannteilung, SA, eram conhecidos como camisas pardas, e os das tropas de proteção, os Schutzstaffel, SS, que eram conhecidos como os camisas pretas. Ambos empreendiam ações violentas contra judeus, socialistas e comunistas. Então, haviam duas seções no partido, né? E as duas elas eram muito violentas contra os judeus, socialistas e comunistas, né? Eles pregavam o cacete mesmo, falando a língua mais clara. Agora, provavelmente vocês estejam pensando, como o partido pôde se chamar Nacional Socialista? Né? Como assim, né? Significa que eles eram socialistas? Não. Longe disso, pessoal. Quando a atenção pública concentrou-se no nacionalismo, de um lado, e no socialismo, de outro, quando se julgava que os dois eram incompatíveis e constituíam a verdadeira linha divisória ideológica entre direita e esquerda, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ele ofereceu uma síntese que supostamente levaria à unidade nacional, uma solução semântica cuja dupla marca registrada, alemão e trabalhador, ligava o nacionalismo da direita ao internacionalismo da esquerda. O que seria uma solução semântica, né? No contexto utilizado aqui, ela explicaria o significado das palavras usadas em seu uso conjunto, né? Então, a solução semântica seria a união das duas palavras, o nacional e o socialista. O próprio nome do movimento nazista esvaziava politicamente todos os outros partidos e pretendia implicitamente incorporá-lo a todos. Misturas de doutrinas políticas supostamente antagônicas, nacional-socialista, social-cristã, já haviam sido experimentadas antes com sucesso, mas os nazistas deram tal realidade prática à sua mistura que toda a luta parlamentar entre os socialistas e nacionalistas
parecia uma farsa destinada a ocultar motivos ulteriores e sinistros. O que seriam ulteriores, né? Motivos futuros, motivos que ainda poderiam vir a acontecer. Pois o membro do movimento nazista não era tudo isso de uma vez só. Ou seja, a inteligência, né, que o partido nazista utilizou foi: vamos unir as duas situações, né, de um lado o socialismo, de um outro lado o nacionalismo, porque eles não se conversam, porque o país está dividido, porque a gente precisa de união, e vamos vender essa união para eles. Vamos mostrar que está tudo bem, vamos mostrar que eles podem acreditar nessa união, nessa situação. E eles colocaram isso em prática, eles venderam essa imagem e a população adotou, a população comprovou: não, beleza, vamos nós, segue aí. E seguiram, né? Deu certo, eles já tinham experimentado outros tipos de misturas que davam certo. Então, por que não mais essa? De socialismo não tinha nada, mas quando você precisava unir a população, quando você precisava pegar todo mundo e falar: ó, vamos seguir por esse caminho, dá para todo mundo ficar junto e trabalhar junto, que vai dar tudo certo, eles compraram a ideia. E eles não sabiam, óbvio que não sabiam. Mas vai fazer o quê? Se você tem lá uma possibilidade de vender essa ideia e você sabe que há quem compre essa ideia, você vai lá e tenta. É o mínimo. Uma inteligência muito grande, né, dos líderes desse partido, que souberam manipular bem a população. Aqui nós temos uma imagem para diferenciar as tropas de assalto, certo? Aqui vocês podem ver os camisas pardas. Uma diferença aqui que a gente tem nessa tabelinha aqui da esquerda é que a boina deles ela muda, né? O restante do uniforme parece um pouco mais normal, né? A gente tem uma alteração talvez nas calças também, né? De 39 ali para 43. Mas também não é muita coisa que muda não, né? Segue mais ou menos um padrão bem específico. Aqui nós temos as tropas de proteção, os Schutzstaffel. Primeiro eu trouxe o símbolo das Schutzstaffel, porque esse símbolo ele também é proibido, assim como a swastika, como o símbolo do partido que a gente viu, esse é um dos símbolos que se encaixa como um dos símbolos proibidos, não se deve usar, não se pode usar, certo? E aqui nós temos um modelo que eles utilizavam, né? As roupas pretas, né? Aqui nós tínhamos o exemplo da direita, né? Com esse casaco e sem o casaco. E falar a verdade, eles sempre andavam muito bem trajados, né? Portanto, voltando lá, né? Mostrando para vocês os uniformes, voltando agora. Os nazistas não eram socialistas. O nome do partido servia para neutralizar dois grupos políticos que tinham proeminência, os nacionalistas e os socialistas, sugerindo que o grupo agia pelo bem comum dos cidadãos e dos trabalhadores alemães. Além disso, o partido nazista tinha organizações para as mais variadas categorias sociais. Jovens, Juventude Hitlerista, fundada em 1926, estudantes, artistas, médicos, que eram cerca de 40% dos membros do partido, juristas, professores, mulheres e operários. Até 1929, o partido era de médio porte, crescendo somente a partir de 1930, quando passou a agregar a maioria do eleitorado que antes votava no Partido Nacionalista. Outros políticos alemães eram os socialistas e os comunistas. O Partido Social Democrata da Alemanha, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, mais fácil, né? Surgiu de um conflito dentro do socialismo no início do século XX. Trata-se de uma vertente reformista, adepta da solução partidária para advogar pelos interesses dos trabalhadores. Já os socialistas e comunistas continuaram a defender uma solução revolucionária e internacionalista, sem se aliar a nenhum governo. No caso da Alemanha, os social-democratas foram a maioria durante quase todo o período de Weimar, chegando a cerca de 1 milhão de associados, com diversas organizações sociais, geralmente apolítica. Por exemplo, a Jovem Bandeira, para jovens militantes
e os Amigos das Crianças, que promoviam colônias de férias. O partido ainda promovia desfiles e espetáculos, não sendo, portanto, uma exclusividade nazista. Os comunistas, por sua vez, formavam um partido minoritário, mas muito militante, com caráter contestador do status quo, que é o estado atual. Após 1929, esteve sob forte repressão e padeceu com desemprego crescente de boa parte de seus membros. Entre os outros partidos estavam o Partido Popular Nacional Alemão, o Deutsche Nationale Volkspartei, que deu apoio aos nazistas a partir de 1928, e o Partido do Centro Alemão, Deutsche Zentrumspartei, de orientação católica. Havia também outras organizações religiosas e culturais, de protestantes, judeus, budistas, ateus, além de movimentos da juventude. Com o surgimento das massas na política, era difícil não haver quem se associasse a alguma dessas organizações, e parte dela adquiriu caráter militarizado, com uniforme, hinos, desfiles, insígnias, bandeiras, enfim. Em meio a esse contexto, é possível observar a ascensão nazista sob a perspectiva de competição partidária, em que a propaganda desempenhava um papel importante. Houve várias condições que favorecessem a ascensão de Hitler como chanceler. A crise de 29 foi sem dúvida um fator importante, pois atingiu profundamente a Alemanha. O número estimado de desempregados havia passado dos 2 milhões de 1929 para 6 milhões em 32. Nesse intervalo de 3 anos apenas, o partido nazista conquistou mais votos e cadeiras nas eleições estaduais, e Hitler ficou em segundo lugar na eleição para presidente, no início de 32, perdendo para o reeleito Marechal Hindenburg. O período de junho de 32 a janeiro de 1933 foi marcado por medo, terrorismo, irresponsabilidade, oportunidades perdidas e traições vergonhosas. Ou seja, foi um período turbulento, complicado, um processo difícil, porém atingiu-se o objetivo aquele que Hitler queria. Medo e terrorismo existiam devido à atuação das tropas parlamentares da SS e SA, foram as tropas que nós vimos logo mais cedo, colocadas na clandestinidade por Hindenburg ao assumir a presidência, mas não reprimidas por ele. Nas eleições de julho de 1932, os nazistas conseguiram seu maior número de cadeiras, 230. O partido, porém, não tinha a maioria do parlamento, pois, embora fosse o partido com mais representantes, nunca recebeu a maioria dos votos alemães. Nas eleições de 31 de julho de 1932, obteve 37,2% dos votos. Em 6 de novembro de 32, 33,1%. E em 6 de março de 33, 43,9%. Por conta disso, Hitler pressionava para ter a chancelaria, um cargo equivalente ao de primeiro-ministro ou chefe de governo no parlamentarismo alemão, e que na época era nomeado pelo presidente, sem ser eleito pelo voto direto, nem pelo voto do parlamento. A partir de 1949 apenas, o chanceler passou a ser eleito pelo voto do parlamento. Então, uma coisa que nós temos que enfatizar aqui é que, embora o partido nazista conseguisse um grande número de cadeiras e tal, ele não recebeu a maioria dos votos. Ou seja, a Alemanha, embora não pareça, ela não concordava plenamente e nem em sua maioria com o nazismo. Embora houvessem muitos adeptos, não era todo mundo que acreditava no nazismo. Mais um pouco de imagens para vocês, Esse então é o Marechal Hindenburg, presidente da Alemanha antes de Hitler, comandar o país.
Para ascender ao poder, é necessário que os movimentos fascistas façam alianças com os grupos que detêm o poder. E foi exatamente o que os nazistas fizeram. Eles preferiram Hitler pelo seu carisma sobre as massas que o seguiam, por ser líder de um partido que conseguiu relativa adesão popular. O antigo cabo austríaco representava uma renovação em meio a um contexto político em que os social-democratas demonstraram ser frágeis e que os conservadores mostravam-se mais preocupados com a manutenção do poder. Foi decisiva a opção de von Papen por apoiar um partido que prometia colocar em ordem a Alemanha e resgatar suas glórias passadas, ainda que esse partido tivesse grupos paramilitares com ações violentas. Em pouco tempo, von Papen e seus aliados perceberam que não controlariam seu novo escolhido. Em 1933, foi lançado o livro A Jovem Alemanha Quer Trabalho e Paz, com discursos de Hitler proferidos no mesmo ano e prefácio de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda. Curiosamente, o livro foi traduzido para várias línguas, incluindo o português. Vamos destacar alguns trechos desses discursos em que Hitler pontua a visão dos nazistas em relação ao comunismo, também denominado bolchevismo e marxismo, e em relação ao capital liberal. Na prática, nem o nazismo alemão, nem o fascismo italiano se apartaram do capitalismo, pois contaram com o apoio de grandes empresários interessados em manter seus negócios, e se livrar do que as elites consideravam de a ameaça comunista, sempre mencionada, né? Agora eu citando aqui então um trechinho do Hitler, ó. Mas para que a Alemanha possa realizar este ressurgimento político e econômico e cumprir com suas obrigações para com outras nações, é preciso que seja efetuada, como condição primordial indispensável, a seguinte ação decisiva: debelamento da decomposição comunista da Alemanha. Nós, membros desse governo, sentimos-nos responsáveis perante a história alemã pela restauração de um organismo social bem ordenado e, portanto, pela extinção definitiva do insano espírito de classe e da luta de classes. O que temos em vista não é uma classe social determinada, mas sim um povo alemão inteiro, os seus milhões de camponeses, burgueses e operários, que ou hão de superar conjuntamente as dificuldades da época atual, ou conjuntamente a essas dificuldades sucumbirão. Então esse foi um trechinho de Hitler, né, no livro de 1933. Ainda que Hitler fosse abertamente contra o Tratado de Versalhes, o tom do livro é de apaziguamento, ao reforçar a intenção da Alemanha de cumprir as suas obrigações para com as outras nações. O fim do comunismo é visto como uma necessidade para que se restabeleça o equilíbrio e as unidades nacionais. O comunismo é acusado de semear a discórdia nacional e reforçar a existência da luta de classes e a solução revolucionária. Tanto no trecho anterior quanto no que segue, atentem para o que Hitler entende por nação. Ela é descrita em termos biológicos, naturais, um corpo doente que precisa ser curado. Observem o emprego da expressão nossa vida racial, que também atrela o sentido biológico à vida social. Novamente, o culpado por enfermidades é o marxismo. Ao final desse trecho, o liberalismo também é considerado um fator de devolução, de retrocesso, que desemboca no caos comunista. Como isso aparece nesse discurso? Em outros discursos, Hitler retrata o liberalismo como ruim por incentivar o individualismo, desviando o propósito da vida comunitária no interior da nação. Conforme esse discurso, tanto o liberalismo quanto o marxismo gerariam conflitos ideológicos que dividem a nação. O programa de reedificação do povo e do Reich infere-se da imensidade da miséria que assumiu nossa vida política, moral e econômica. Na plena convicção de que este descalabro, ou seja, de que esse estado de decadência, tem as suas origens em lesões internas do nosso organismo social, o governo da Revolução Nacional tem por alvo eliminar da nossa vida racial aquelas enfermidades, as quais também no futuro impediriam todo o ressurgimento efetivo. O decaimento da nação em inconciliáveis antagonismos ideológicos, sistematicamente provocado pela heresia marxista, constitui o aniquilamento da base de toda a vida coletiva. A ação deletéria,
ou seja, a ação que possui um efeito destrutivo, um efeito danoso, estende-se a todos os alicerces da ordem social. As opiniões individuais diametralmente opostas, que seria diametralmente, seria no sentido inteiramente diferente, sem pontos de convergência. Então, as opiniões individuais diametralmente opostas acerca das nações do Estado, sociedade, religião, moral, família, economia, cavam divergências que conduzem à guerra de todos contra todos. Partindo do liberalismo do século passado, esta devolução vai dar com o determinismo de uma lei física ao caos comunista. Mais um trechinho do texto de Hitler de 1933. Em seguida, destacamos outro trecho em que Hitler enfatiza o conceito de nação, que seria a predominância da ação e vontade coletiva sobre os indivíduos. Isso eliminaria o conflito ideológico e o individualismo, que são apresentados como doenças que atacam o corpo dessa nação. Nós queremos a ditadura do povo, isso é, a ditadura da totalidade, da comunidade. Não consideramos como decisiva qualquer posição social, qualquer classe social. No destino e no tempo dos milênios, as coisas desse gênero passam, vêm e desaparecem. O que fica é a substância em si, uma substância de carne e sangue, o nosso povo. Ele é o existente e permanecente, e é unicamente perante ele que nós devemos sentir responsáveis. Só assim é que se cria a condição primordial para a cura mesmo da nossa pior lesão econômica. O Estado terá de tornar todos cientes de que de modo algum deriva sua autoridade da boa vontade de qualquer classe, mas sim deriva essa autoridade de uma lei, e essa lei é necessidade de manter a nacionalidade em si. É importante esclarecer que os discursos fascistas apontam para ideias e promessas que nem sempre se cumprem na prática. O posicionamento antiliberal condenou o capitalismo em certos aspectos, mas não eliminou a propriedade privada, não ameaçou a vida do empresariado, nem acabou com as desigualdades sociais, apesar de tê-las minimizado de forma significativa em relação ao descalabro do período de Weimar. O expediente que tanto Hitler quanto Mussolini adotaram ao ascender ao poder para enfrentar as consequências do mundo pós-guerra e depois da Grande Depressão foi a nacionalização da economia, maior planificação e intervenção estatal para conter os efeitos do liberalismo. E isso em nada se diferenciou do que outros países em crise adotaram. Segundo Maslow'er, não há como falar em um modelo econômico fascista. Ele aponta ainda que o fascismo era antiplutocrata, que seria uma situação antiplutocrática, contrário à dominação de homens ricos no governo e na sociedade, pois exaltava os trabalhadores, com ênfase no trabalho braçal e numa noção bucólica, que seria um bucólico, seria um higieno, que ama a vida no campo e os seus costumes, de retorno a uma ordem pré-moderna, em que a vida comunitária não teria sido maculada pelos problemas da modernidade. Entretanto, não renegou a modernidade quando tratou de incentivar a indústria, em especial a armamentista. Ainda segundo ele, o fascismo e o nazismo suprimiram os sindicatos independentes, mas mantiveram associações patronais. Seriam associações formadas por patrões. E ainda que o emprego tenha aumentado com a frente de trabalho alemã, predominavam os baixos salários. A ascensão nazifascista ao poder não foi um golpe, nem uma tomada de poder. Os nazistas e fascistas foram convidados a partilhar o poder já usufruído por elites conservadoras, que preferiram apostar nesses novos atores sociais com discursos nacionalistas e ações violentas contra a esquerda. Essa aliança também transformou aquilo que os nazifascistas defendiam no início do seu movimento. Pessoal, por hoje é só. Essa aula é um pouquinho mais longa, como vocês puderam perceber. As explicações elas se darão de maneira um pouquinho mais organizada e mais detalhada nas próximas aulas, onde nós vamos falar melhor sobre o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Aqui era mais um apanhado geral para começar a organizar essas ideias, para começar a entender como é que esses dois ícones da Segunda Guerra alcançaram o poder, e aí nós vamos desmembrando mais as situações nas próximas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu,
mais uma experiência, né? E espero vocês na próxima aula. E aí nós falaremos mais abertamente sobre o fascismo. Até mais!